Eu tenho que falar que está retido nas comissões, né? Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 40ª sessão ordinária de 2013, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador pastor Adilson para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra de Deus nessa noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Passo nesse momento a palavra ao vereador Guto Cavalcante, primeiro secretário, para a leitura do pequeno expediente. Senhora Presidente, público presente, boa noite. Projetos de lei do Executivo a considerar de deliberação é o número 104/2013, que dá nova redação a artigos e incisos da Lei 1807 de 98, que institui o Programa Anual de Decoração Natalina com iluminação, estabelece normas para concursos e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação 104/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade para a deliberação. Projeto de lei do Executivo número 108/2013, a considerar de deliberação, dispõe sobre a criação de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$220 mil, para aporte de recursos para atender a compra de um caminhão basculante. Projeto de lei do Executivo 108/2013, a considerar de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado para a deliberação por unanimidade. Correspondência recebida, o ofício 165/2013, subscrito pela coordenadora de Contabilidade e Finanças, senhora Suzeli Bonani, encaminhando o balancete financeiro da Câmara Municipal de Descalvado no mês de outubro de 2013, à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar. Proposituras a encaminhar, a indicação 519/2013 do vereador Adilson Gonçalves reitera pedido ao chefe do Executivo para a edificação de concha acústica e banheiros na Praça da Bíblia e ainda solicita a construção de pista de skate em área localizada em suas adjacências. Indicação 551/2013, também do vereador Adilson, reitera pedido ao prefeito municipal para que disponibilize atendimento odontológico noturno nas unidades de saúde da família, para atender, sobretudo, as pessoas que trabalham durante o dia. Indicação 547/2013, da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, requer ao ministro de Estado da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, que envie esforços no sentido de destinar recursos financeiros para a instalação de uma unidade semi-intensiva, semi-UTI, para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado. Indicação 549/2013 do vereador Argeu Donizete Rischini,
pede ao Poder Executivo a contratação de uma empresa especializada para proceder à avaliação detalhada e técnica sobre o trânsito de nossa urbe, com o objetivo de evitar acidentes e melhorar o fluxo de veículos em nossa cidade. Indicação 546/2013 do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves. Pede à Prefeitura Municipal que seja firmada parceria entre o Centro de Lazer do Trabalhador do bairro do Jardim Albertina e a Associação Tirando Jovens das Ruas, de modo a oferecer um local apropriado para a associação desenvolver suas atividades e, sobretudo, estimular os jovens a praticar esportes, tirando-os da ociosidade. Indicação 536/2013 do vereador Elton Antônio Venâncio. Solicita ao chefe do Poder Executivo que determine os serviços necessários visando melhorar a iluminação da praça pública, localizada defronte do cemitério municipal, para a segurança dos moradores daquelas imediações e também dos pedestres que transitam naquela área. Indicação 541/2013 do vereador José Dias Volcão. Pede ao prefeito municipal Anderson Aparecido Exposito a construção de prédio para nele abrigar creche no Bosque do Tamanduá, em sua área mais baixa, a fim de atender a demanda existente naquele populoso bairro da cidade. Indicação 540/2013 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Solicita ao Poder Executivo providências a fim de disciplinar o trânsito nas proximidades da nova escola do SESI, com a implantação de redutores de velocidade, bem como toda a infraestrutura necessária e exigida ao redor daquela instituição, principalmente ao longo da Avenida Independência, conforme especifica. Indicação 542/2013, também do vereador Vick Francisco, reivindica ao chefe do Poder Executivo medidas urgentes junto à Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, para tornar mais segura a Avenida Bom Jesus, com a implantação de redutores de velocidade, além de toda a sinalização necessária. Pede ainda que se estude a possibilidade de implantar um semáforo no cruzamento daquela avenida com a Rua Paula Carvalho, tendo em vista os riscos de acidentes no local. Indicação 543/2013, também do vereador Vick Francisco, indica ao Poder Executivo que adote o projeto Compostagem, apresentado no dia 30 de outubro de 2013 nessa Casa de Leis, por tratar-se de uma iniciativa de baixo custo que reduz a massa de lixo orgânico no município, além de gerar emprego e renda a cidadãos descalvadenses. Indicação 552/2013 do vereador Sebastião José Ricci, requer ao prefeito municipal a instituição do programa SOS Animais, de prestação gratuita de serviços de atendimento clínico e castração de animais domésticos, cujos proprietários tenham renda familiar total de até 3 salários mínimos. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador Argel Rischini, que faça a leitura dos oradores inscritos. Nesse sentido, convido o vereador Sebastião José Ricci para o uso da tribuna. Senhora Presidente, senhores secretários, nobres companheiros vereadores, público presente, representantes da imprensa, amigos e amigas internautas, hoje em especial um grupo de universitários do curso de Direito. Doutora Alessandra, nossa satisfação com a vossa presença. Uma boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de registrar, porque por essa tribuna eu também fiz o comunicado, que no último sábado o Centro de Pesquisa, o Instituto Biológico Calvado, foi credenciado oficialmente pelo Inmetro, com a presença da com a secretária de Agricultura, representantes da região, prefeitos, vereadores e representantes de deputados. É mais uma etapa vencida pelo Centro de Pesquisa de Escalvado, através dos trabalhos ali de uma equipe formalizada e formada profissionalmente sob os cuidados do Dr. Guilherme. Eu quero aqui, não posso deixar fugir do assunto, que foi a sessão extraordinária iniciada na sexta-feira, até mesmo que após a sua realização ontem,
era o que mais se ouvia aí por todos os cantos da cidade. E eu fiz questão de sair para buscar o que a gente estava ouvindo. E procurando por pessoas que a internet bateu recorde no dia de ontem, em cima desse episódio aqui na Câmara Municipal, e que no momento daquela votação, o vereador Luiz Carlos Vick, como esse vereador, debateram contra a sua aprovação, contra os demais que eram favoráveis à proibição de uma campanha com placas, santinhos e outros mais. Projeto idêntico a esse que está escalvado, tramitou na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, foi aprovado e foi encaminhado agora ao Senado Federal, para que em 2 turnos seja também apreciado e votado. Lá naquele projeto, é que nós estamos insistindo aqui, Luiz Carlos e nós insistimos aqui, é o princípio da anuidade. A regra dessa lei, que ele só tem validade após 1 ano a sua aprovação. Tanto é que no próximo ano teremos aí eleições municipais, desculpa, mais uma vez eu estou falhando, eleições para presidente, governador, deputados, e não terá validade para essa eleição do ano que vem. Elas terá validade para a próxima eleição. Esse projeto endereçado pelo companheiro Edivaldo, tivesse entrado na casa em janeiro ou fevereiro, ele teria validade do ano passado, teria validade para hoje, para essa eleição atual. Mas a gente tem que trazer aqui, as polêmicas se constroem dentro de uma discussão, os ânimos se alteram. Eu já passei por muitas dificuldades na vida pública através de discussões. Eu relatei aqui dessa tribuna que quando um vereador ou quem quer que seja está no debate, atrás dele tem um monte de gente sofrendo, famílias que sofrem devido a uma repercussão. E hoje, depois de tanto debate ontem, nós já se concentramos para a discussão dos projetos de hoje. Então a política é dinâmica. Os contra de hoje serão a favor do amanhã, é o que vem acontecendo. E os favores serão contrários no dia de amanhã. Mas eu quero dizer quanto à sessão de ontem, aqui eu até aproveito a oportunidade do Edivaldo, está chegando aí o companheiro Edivaldo, de cumprimentá-lo. Não pela aprovação do histórico do projeto, mas ele demonstrou aqui, ficou provado que interesse da política municipal. Ele, com toda a sua experiência, ele conseguiu atrair até ele um grupo de vereadores que ele teve um domínio. E a sessão de ontem, o companheiro Edivaldo foi realmente o verdadeiro presidente da Câmara. Ele dirigiu a sessão de ontem. Inclusive, eu fiquei muito exaltado no dia de ontem, até mesmo porque há mais de 20 anos não se vota quando o vereador entra com um requerimento. Ontem o pedido do companheiro Luiz Carlos e o requerimento de minha autoria foram votados, porque naquele instante havia interesse de que não fosse passado os requerimentos. E nós tínhamos que respeitar porque eles tinham a maioria. Mas como eu disse no dia de ontem, hoje eu já preparei toda a documentação para fazer, junto ao Ministério Público, uma representação, porque aquela sessão de ontem não terá validade. Como eu já disse também, poderão me questionar, poderão fazer aqui colocações superiores, mas a Comissão do Meio Ambiente teria que ter participação nesse projeto. E quem rege essa lei, esse projeto, é a Constituição Federal, é a lei orgânica do município e é o regimento interno dessa casa. Nenhuma outra comissão mais, Código de Postura, como foi citado ontem aqui, tem participação nesse projeto. Existem leis que acompanham o que as regras que vêm de cima dizem. Então, foi um projeto totalmente inconstitucional. Eu levantei que a nossa procuradora, que estava enferma,
até teve que vir aqui no domingo para fazer o seu parecer, deu parecer contrário, e aqui dessa Câmara, eu nunca votei um projeto, um parecer contrário, seja quem for a procuradora. Eu falei tudo com propriedade, porque quando, no passado, ainda procurador jurídico da Câmara Municipal, o Dr. Gerson de Marco, o administrativo Luiz Carlindo Casten, este vereador participou da elaboração não só do regimento interno da Câmara Municipal, como também da elaboração da lei orgânica do município, que houve algumas alterações neste final do ano passado. Então, eu estou ciente daquilo que eu estava falando dentro dessa tribuna, porque leis têm que ser respeitadas. Infelizmente, ontem, nessa casa, sepultaram a Constituição Federal, a lei orgânica do município e o regimento interno da nossa cidade. Mas dias menos dias, elas ressuscitarão. E aí eu terei prazer de vir aqui dizer a todos quem estava com a razão. Eu virei aqui para dizer quem é que estava com a razão. É óbvio que num jogo político, numa disputa política, tem o interesse do lado A e tem o interesse do lado B. Agora, essa propositura de dizer eu sou contra fulano porque fulano me deu vaga no partido, isso aí não cola, gente. Nós estamos discutindo aqui ontem um projeto que poderia beneficiar o A, B ou C, e prejuízo de C, D e o que mais que queira nessa tribuna de Câmara. Inclusive, eu quero até aqui falar com o companheiro Edivaldo, que é o que mais tem trazido denúncias nessa Câmara Municipal. Nós já tínhamos uma comissão de cassação que foi até então, está em julgamento da sua legalidade para nós darmos continuidade ao trabalho ou não. Uma CPI foi criada. Eu quero ouvir da boca do companheiro Edivaldo, depois que ele vai pronunciar por último, que existem especulações de que um acordo existem para que ele tivesse apoio para uma aprovação do projeto que era feito. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, que é membro da comissão, onde preside o Dr. Rubens, como está o andamento da comissão da CPI, e se existe algum compromisso de que a CPI vai beneficiar porque foi beneficiado um grupo. Isso não é só o RICE que quer saber, a população do Escalvado quer saber. Até mesmo quando foi feita a denúncia aqui, o estrago já foi feito na cidade. Não tem mais o que esconder. Hoje, se a CPI não resolver, não tiver paralisação, o Ministério Público, como eu sempre citei, que eu fui contrário aqui à CPI. Eu fui contrário, sempre fui contrário. Já deu 10 minutos? Puxa. Então, quando eu fui contrário na ocasião da instalação da CPI, o Ministério Público vai julgar quem está com a razão, quem está. Eu não sou de fazer julgamento aqui. E volto a repetir novamente, eu tinha revelações a fazer aqui, que eu prometi ontem para os senhores. Eu dependia de um retorno, de uma resposta, não obtive, fico devendo. Mas vou continuar aqui, respeitando famílias. Por toda a atitude que seja tomada, às vezes um desmerecimento de uma atenção que a gente recebe, eu vou respeitar famílias, porque eu tive um contato diariamente com todos, como eu estou respeitando a opinião de todos. Ontem eu fiz a discussão e vou defender até o fim a ilegalidade desse projeto, não terá validade, foi num oportunismo da ausência da nossa procuradora jurídica e única e exclusivamente político. Mas ainda dá um tempinho, senhora presidente, que eu quero dizer que não está tudo aprovado. Vai depender agora da consciência do prefeito municipal, se ele vai sancionar ou se ele vai vetar. Ele estará ocupando essa cadeira aqui a partir de janeiro, como presidente, uma vez que ele não é candidato, então não tem possibilidade de ser reeleito a prefeito. Eu acredito que ele vai querer chegar nessa casa com dignidade, sabendo que aqui se faz leis, que aqui nós fizemos juramento de fazer, praticar e realizar as leis. Acredito que o prefeito interino, o Anderson Esposito, está na mão dele. Está nas mãos dele hoje esse projeto, de ele vetar ou sancionar. Então, até então, nada está valendo, pode-se fazer o que quiser, que a anuidade tem que ser respeitada também.
Infelizmente, parece que eu falei muito, mas falei pouco e o tempo ultrapassou. Mas eu peço desculpa que eu vou, em outra ocasião, trazer a minha revelação. Muito obrigado. Próximo vereador, Luiz Carlos Vic Francisco. Senhora Presidente, senhores secretários, vereadores, público presente, imprensa, boa noite a todos. Iniciando pelas minhas indicações, a primeira delas foi procurada por uns moradores da Bom Jesus, pedindo uma solução ali pela avenida, né? Já aconteceu o falecimento agora de um menino, já segundo, né, caso recente, e ali tem que ser tomada providência. Várias sugestões foram dadas. Proibir parada de caminhões ali próximo ao CERD, então tem que se estudar, aqui a Comissão de Trânsito tem que estudar uma forma de evitar os acidentes, evitar esse tumulto que está ali na Bom Jesus. Eu tenho aqui o abaixo-assinado dos moradores, que eu vou pedir para incluir no projeto, senhora, na indicação, senhora Presidente. A segunda indicação é com relação no entorno da escola do SESI, que também as mães e pais dos alunos também estão reclamando que o trânsito ali está muito intenso. Já houve reclamação aqui nessa casa, os vereadores já se manifestaram. Então estou reiterando aqui para que o prefeito, com urgência, resolva a situação, porque vai ter acidente em breve ali também, infelizmente. E a terceira indicação é sobre o projeto compostagem. Nós tivemos dia 30 de outubro aqui nessa casa, a apresentação pelo Cristiano Chiarati e o Fabiano Fregonese. É um projeto muito bom, muito bonito. Pena que os colegas não compareceram, nem mesmo os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Eu acho que na ocasião só apareceu o Luiz Carlos e o Ansetti, me parece que são os únicos preocupados com o dano ambiental na cidade. Nesse projeto, a prefeitura gasta 70 mil reais por mês para remover o lixo para Guatapará. Desse lixo, quase um pouco mais que metade é lixo orgânico, que cada um de nós produzimos. Esse lixo orgânico poderia ser transformado em adubo, né? O projeto de compostagem, a transformação em adubo, aproveitamento nos jardins, nas hortas. Então, o gasto de hoje 70 mil reais poderia reduzir para 35 mil reais ou 30 mil reais. Então é um projeto muito interessante, vai reduzir o custo do município. E eu estou pedindo para o Executivo, então, adotar esse projeto. Com relação ao projeto do Ninja, projeto do Ninja para as crianças, eu já consegui dar entrada no Banco do Brasil, estamos aguardando agora a aprovação do projeto em Brasília. Agradeço o Comucra, agradeço muito a Fátima, Neive Urize, que ajudou muito a gente nesse projeto. E por último, né, nós não podia deixar de falar do final de semana. Na internet veiculou como sendo a noite de luto, né, a fim de semana de luto. Eu acho que foi um fim de semana de terror, de horror. Isso aqui, o que aconteceu nesse final de semana aqui nessa casa, é coisa inédita, tem que ser divulgada até para o mundo inteiro. Conseguiu a Câmara de Descalvado modificar a Constituição Federal. Foi conseguido em Descalvado modificar a Constituição Federal. Uma coisa absurda, mas aconteceu. E eu vou contar para vocês aqui, alguns já viram pela internet e muitas coisas que não foi vista na internet. Começou um projeto todo irregular. Primeiro, convocação. Eu não fui convocado. Eu fiquei sabendo do projeto, mas não fui convocado. Luiz, você foi convocado por escrito? Estava aqui, tá. Então, conclusão. Talvez a minha não convocação é porque sabia que eu ia dar voto contrário, então queriam me alijar do processo. Pode ser isso. Segundo, cheguei aqui na sexta-feira, né? Talvez por incômodo de vários colegas, talvez incomodando vários colegas, público presente aqui, e aí fui me deparar com o projeto. E existiam várias emendas, o doutor Edivaldo disse que ia incluir 6 emendas que iam ser analisadas. Havia a questão de quem ia votar o projeto. Será que os próprios interessados iam votar o projeto? E não é que a presidente da casa, que devia ter o poder de ter o discernimento de dizer se vota ou não,
passou para os próprios colegas dizerem se vota ou não. Quer dizer, o próprio interessado disse, olha, eu vou votar, eu não vou votar. Outro absurdo. O vereador Risse trouxe aqui a questão da audiência pública, porque se é questão ambiental, placas é questão ambiental. Então tem que ter audiência pública. Isso também foi descartado. Então não interessa nada. O que interessa é votar o projeto. O que interessa é votar favorável. Consegui, depois de um tempo, a gente passar por todas essas questões. Quando estava para dar o parecer, infelizmente a presidente segurou o projeto. No meu horário de parecer, tive que ligar para a polícia, liguei para o capitão Mussolini para fazer um BO, para tirar o parecer, o projeto da mão da presidente para me dar, porque estava no meu horário. Né? Aí 2 minutos depois o projeto apareceu na minha mão. Bom, o parecer que a procuradora demorou 1h30 para dar, eu fui obrigado a dar em 15 minutos. Toda aquela celeuma, fui no gabinete do Risse e lá entraram outros 8 ou 7 vereadores. Um gabinete que cabe 3 pessoas, entraram 7 vereadores lá dentro. Isso tudo para quê? Isso tudo vocês percebam, população, o que acontece com um governo que não é democrático. Nós estamos na casa da democracia, presenciando uma atitude totalmente autoritária, não democrática. E isso é o que pode acontecer na prefeitura. Vamos ficar atentos para isso. É o que pode acontecer na prefeitura. Muito bem. Enfim, 15 minutos, não era possível dar o parecer, foi me tirado o poder, né? Ilegalmente. Eu sou presidente da comissão, ilegalmente foi interrompido o meu parecer e passado para o outro colega. Muito bem, porque sabia que eu dava parecer contrário. Muito bem, então o que aconteceu é o seguinte, foi um show de horrores. Foi um show de horrores aqui. No final da aprovação do projeto, a votação, eu e o Risse defendemos o nosso voto contrário. Chamei os vereadores para defender o seu voto. Cada vereador que viesse aqui na tribuna falar por que vota a favor. Até eu talvez mudaria meu voto. Que tivesse aqui a hombridade de vir aqui na tribuna e falar, olha, eu vou votar a favor por conta disso. Me mostre a legalidade. Eu mudo. Você mudaria também, Risse? Mudaríamos. Ninguém veio, ninguém subiu, ninguém teve a coragem de subir aqui. Será que é medo do Viana? Será que é medo do Viana? Hein? É medo do Viana? Toda essa pressa, toda essa ilegalidade, é medo do Luiz Carlos Viana? Então é melhor fazer um projeto assim. Para candidato a prefeito em Descalvado, podem todos, menos aquele que tem o nome de Luiz Carlos. Aí talvez fica mais transparente, mais bonito do que essa brincadeira que fizeram. O único que defendeu o projeto foi o próprio autor. Ele defendeu pela igualdade. E aí, em função da igualdade, eu peço o seguinte, eu sugiro o seguinte, que é uma questão, eu acho que muito ética, da parte minha e da parte de vocês. Aqueles que forem candidatos, que se afastem. Isso é igualdade. Aqueles que forem candidatos, que se afastem. Por quê? Estão ganhando R$3.000, que é dinheiro público, para fazer campanha aqui nesse microfone. Outra dupla, Luiz Carlos e Ansete, está lá fora com dinheiro próprio. Agora, 4 candidatos estão aqui nessa casa, ganhando dinheiro público para fazer campanha, porque esse mês ninguém vai trabalhar para a cidade, tenham certeza. Vão trabalhar por interesse próprio. Para a cidade ninguém vai trabalhar. Então vai consumir R$3.000 por mês. Outra coisa, dá chance para o suplente. Vamos oxigenar essa casa. Tem novas ideias. Por que não? É uma proposta que eu faço. Se os 4 se afastarem, nós conversamos, ninguém fala em política mais dos candidatos aqui, nem crítica, nem a favor, pronto. Aí seria igualdade. Nós não comentamos aqui, vocês fazem a política lá fora, né? Aí sim seria pé de igualdade. Então é o que eu sugiro. Quem quiser, que tenha hombridade e se afaste da casa, deixando o suplente ocupar a casa. Tá? Para não ocupar o microfone, gastar o dinheiro público numa questão pessoal. Vai fazer campanha com o nosso dinheiro. Eu acho que isso aí é imoral.
vereador Ana Paula Peripato Guerra. Peço ao secretário que assuma a presidência. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, nobres colegas, internautas, público presente. Primeiramente, eu quero falar sobre a minha indicação, pedindo uma semi-UTI para a nossa Santa Casa. Eu estive em visita lá, fui recebida pelo Júnior Gabriele, que é o provedor, pelo Jair Marculino e pelos funcionários de lá, e fui visitar as repartições lá da Santa Casa. Fui verificar, inclusive, a situação do raio-x, que esta Casa de Leis aprovou um projeto de abertura de crédito de 150 mil para a compra do raio-x. E, conversando com a equipe de lá, me foi colocada a necessidade de uma semi-UTI. Então, estou fazendo essa indicação para o ministro da Saúde, e a Santa Casa, juntamente com a Prefeitura, estão elaborando o projeto que será cadastrado no Ministério, e eu tenho certeza que conseguiremos essa semi-UTI. Recebi aqui ofício do secretário municipal da Educação, onde eu fiz uma indicação pedindo a normatização do Corpo de Bombeiros, inclusive nas unidades escolares da Secretaria. E ele me responde que a maioria das edificações são menores que 750 metros, né? E em pavimento, que as exigências contidas para aprovação são a sinalização e os extintores portáteis, e que todas elas possuem. E também que as unidades com maior área construída possuem sistemas de hidrante, de alarme contra incêndios e iluminação necessária conforme prevê o decreto estadual. E que também a maioria das unidades tem a saída privilegiando o escoamento dos locais. Então ele entende que a Secretaria da Educação atende todas as normas técnicas da normatização. Também uma resposta da minha indicação de número 512/2013, reiterando a do nobre vereador Elton, pedindo os monitores de ônibus escolar. Então ele responde que ele encaminhou para a Procuradoria do município a criação do referido cargo. E que, no entanto, a orientação da Procuradoria foi para que se contrate uma empresa terceirizada. E aí ele anexa esse ofício que ele já pediu, né, para se contratar essa empresa, e que serão disponibilizados 11 monitores no período da manhã e 10 no período da tarde. Quero agradecer ao professor Elcio por essas respostas. Com relação à sessão de ontem, eu só quero comentar aqui como é feita a convocação dos vereadores quando há a sessão extraordinária. Nós fazemos por escrito, como pede o regimento, nós encaminhamos e-mail e as assessoras ainda telefonam para o vereador. A dificuldade do nobre colega Vicky é porque ele trabalha em Ribeirão Preto. Então, não há como levar essa convocação para ele assinar, né? Então a gente comunica por e-mail e via telefone. Mas mesmo ele não assinando a convocação, ele compareceu, né? Então isso para mim já prova que ele recebeu a convocação. Com relação ao parecer que ele deveria ter dado no projeto, ele recebeu o projeto na sexta-feira, às 19 horas aproximadamente, e ele teve até o domingo às 15 horas para emitir parecer. E quero agradecê-lo
por ele ter divulgado que eu sou candidata, porque eu mesmo sendo candidata, em nenhum momento usei o plenário para isso. Então, muito obrigado, nobre colega, por fazer a minha campanha dizendo que eu sou candidato. Eu jamais usaria o plenário para isso, né? Então, como há interesse de todos aqui, cada um defendendo o seu partido, em nenhum momento eu convoquei o meu partido para vir aqui pressionar essa Casa de Leis. E gostaria e peço para que todos os partidos tenham essa mesma atitude. Nós não faremos nada por pressão. Aqui todos têm autonomia para cada um dizer qual é o seu voto e qual é a sua posição. E eu fui bem clara ontem que eu me manifestei na sexta-feira, antes mesmo do seu parecer, que eu seria contrária pelo projeto, por ser inconstitucional. Então não denigra a minha imagem. Com relação ao requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em nenhum momento a nossa procuradora indicou que a Comissão do Meio Ambiente desse o parecer. Eram essas as minhas palavras. Próximo vereador, Dr. Rubens. Senhor presidente, nobres colegas, imprensa, público, boa noite. É um prazer novamente recebê-los. Esse final de semana a casa esteve cheia, mas infelizmente não por um bom motivo, né? Essa desavença toda que houve. É uma pena. Eu acho que isso só vem a denegrir a imagem dessa casa, o que nós vimos aqui no final de semana. Eu acho que a democracia é soberana. Nós somos eleitos, cada vereador aqui detém uma parcela da população da cidade, foi eleito por uma parcela da população da cidade, representa uma parcela da população da cidade. É assim que eu me sinto, é assim que os meus eleitores vêm me cobrar. Eles querem que eu me pronuncie. Da mesma forma, eles querem ter uma posição minha. E graças a Deus a minha posição nessa casa sempre foi firme e nunca fui muito criticado. Não sou perfeito não, erro muito. Mas com um pouco de experiência que a gente tem, a gente procura ver qual é o interesse maior da população hoje, e não de determinados grupos. E foi justamente isso em relação a esse projeto político. Da mesma maneira, não só em relação à internet, em relação às outras coisas, eu fui muito procurado hoje perguntando o que havia acontecido, o que era a realidade do projeto. E quando eu coloquei que era simplesmente para acabar um pouco com essa sujeira que fica a cidade, com essa parafernália toda que fica a cidade, a grande parcela da população concorda. Ela não quer mais. Aliás, a maior parte da população desculpe a expressão, senhor presidente, está de saco cheio da política. E sabe uma das coisas? Acabaram parabenizando, dizendo que nós fizemos o mais correto possível, que tem que parar mesmo, que tem que diminuir mesmo essa intensidade, essa massificação de propaganda política no ouvido de todo mundo, na visão de todo mundo, atrapalhando o trânsito, atrapalhando isso, atrapalhando aquilo. E sabe qual foi a maior crítica que eu tive? Foi de não ter retirado os carros de som. Eles falam, pô, vocês fizeram tudo, tiraram tudo que tinha que tirar e deixaram o carro de som. Eles queriam que nós tivéssemos tirado o carro de som também. Então, até não sei, se houver possibilidade de fazer um novo projeto e retirar o carro de som também, eu acho que é válido. A população não quer mais isso. Então, o que nós vimos aqui, da mesma maneira que o Risse parabenizou o Edevaldo, o Vic, etc., eu parabenizo também o Vic e parabenizo o Risse. Vocês fizeram muito bem o papel político de vocês. Muito bem defendendo o interesse de um grupo político. Parabéns. A única coisa que me chateia é que eu estou nessa casa há muitos anos, e eu nunca vi tanto grito, tanta berraria, tentar resolver um negócio no berro, no grito. Isso é uma pena. Eu acho que a maioria decide, a maioria é a democracia. Nós estamos numa democracia, nós somos obrigados. Se você tem 10, 11 vereadores, se 9 querem uma coisa, 8, porque o Elton faltou,
Dois querem... Desculpe, presidente Paula, a senhora se pronunciou, apesar de não votar, a senhora colocou sua posição. Aliás, eu a parabenizo pela condução da sessão de ontem. Parabéns. De sábado, domingo, nem, de sexta e sábado nem tanto. A de ontem, parabéns. Então eu deixo aqui claro, tá? Eu deixo aqui claro que a população, ela quer que a gente dê continuidade a isso. Os meus eleitores, eu não recebi crítica de nenhum eleitor meu de ter votado isso. Nenhum eleitor meu veio me falar, poxa, o senhor proibiu a eleição, não vai ter campanha, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Pelo contrário, eles queriam que tivesse retirado mais. Então acho que aqui o Edevaldo fez o papel dele, o está de parabéns, o senhor Vic fez o papel dele, está de parabéns, o senhor Riz fez o papel dele, está de parabéns, Paula fez o papel dela, está de parabéns. Todos os candidatos que estão aqui, eu não vi ninguém tirar proveito próprio da situação de ontem, de forma alguma. De forma alguma. E, aliás, eu não vi também eles tirarem nenhum deles até agora, que eu tenha visto, sequer pronunciou que era candidato ou deixou nas entrelinhas que era candidato. Eu vejo aqui, por exemplo, o vereador Henrique, eu não vejo nem usando a tribuna ele está. Não é? Eu vejo o Guto aqui, nenhuma vez ele se pronunciou a respeito da eleição aqui. Pastor Adilson vai muito bem nas suas colocações, nenhuma vez ele falou de eleição aqui. Então não estou vendo ninguém tirar proveito aqui. Aliás, eu quero parabenizar todos vocês candidatos. Todos vocês. Então eu não estou vendo que nenhum que está fora, que é um só, esteja levando desvantagem. Também não acho, porque os que estão aqui não estão aproveitando isso. Então eu parabenizo a todos vocês, como também desejo boa sorte ao candidato Luiz Carlos, com toda a sua equipe, que muito bem souberam pressionar aqui nesse final de semana, fizeram o papel de vocês, isso é democrático, é o direito que vocês têm de mostrar uma posição, ninguém pode ser contra isso nunca, mas tem que ser respeitado a vontade da maioria. Democracia é a vontade da maioria. Então acho que ontem ficou uma lição, e eu gostaria disso. Que a gente discuta em alto nível, sem gritos, sem berros, sem nada, sem querer vencer na força, mas que se respeite a opinião da maioria. Então, ontem foi uma votação, a maioria que estava aqui entendeu por um sentido, vocês entenderam por outro, respeite isso. Se não concorda, realmente põe o projeto embaixo do braço, leve na promotoria, leve onde quiser, e vão exercer a sua cidadania, o seu direito, não há dúvida nenhuma. Isso faz parte da democracia. Eu vejo o meu partido, o PSDB, ele vive votando contra o PT em Brasília. E perde todas. Mas não faz escarcel, não fica lá berrando, gritando, resmungando, parece que acabou o mundo. Eles vão lá em filinha, põem um projetinho embaixo do braço e vão na promotoria e protocolam um documento dizendo que eles entendem que aquilo está errado. Isso também é democrático. Nós temos o judiciário para resolver essas pendências. Então aqui eu deixo claro que eu parabenizo a todos pelo que ocorreu no final de semana, retirando-se os excessos. Excesso não leva a nada na vida de ninguém. Querer impor as coisas na marra não se leva a nada na vida de ninguém. Nós somos aqui 11 vereadores, representantes do povo da nossa cidade, todos eleitos por uma parcela da nossa cidade. Então, 70%, vamos colocar assim, vamos formar uma continha boba. Se são 100% da cidade, 10 vereadores tirando a presidente, cada um teria 10% da população. Então, 70% votaram representando uma parte, e 20% votaram representando outra. Então, isso é democrático, acho que cabe aceitar o resultado. E se entender que não é justo, recorra sim ao judiciário. Sem dúvida alguma é um direito que se tem e deve ser feito se entender assim. Faz parte do processo democrático. Nós temos 3 poderes distintos, legislativo, executivo e judiciário, justamente para que cada um exerça a sua função. O senhor cansou aqui de falar, eu respeito muito, gosto muito, tenho muita admiração pelo senhor. O senhor já ouvi discursando, eu gosto do seu discurso. O senhor mesmo, em relação a um projeto seu, que eu votei a favor, falando das contratações, da abertura de cargo, o senhor mesmo falou aqui várias vezes que a Constituição diz uma coisa, mas que muitas vezes a Constituição pode ser mudada, ela pode ser renovada. O senhor disse sim, está gravado. O senhor disse isso sim. Então, isso daqui, o senhor colocou das outras vezes, que quando a presidente Paula colocou que o seu projeto seria inconstitucional, e eu votei a seu favor, por 2 ocasiões, e não me arrependo não, votaria de novo, como provavelmente o senhor vai ter meus votos muitas outras vezes. Eu respeito o senhor e o seu trabalho.
Então, mas o senhor disse aqui claramente, está gravado, dizendo isso, que a Constituição, que algumas coisas que pode ser feito. Depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso, não tem. Não estou aqui para polêmica não, Vic, muito pelo contrário. Então eu desejo isso. Eu desejo sorte a todos os candidatos. Não sou candidato a nada, graças a Deus, tá? E espero sucesso e que essa casa respeite a opinião de cada um dos colegas, que representam parte da população. Muito obrigado. Ah, estava só esquecendo, o principal. Acabando tudo isso, eu estive em São Carlos, na USP. A USP tem um setor de trânsito, e justamente pedi para eles virem aqui fazerem um estudo a respeito da Avenida Bom Jesus. Eu tenho uns conhecidos lá, para ver o que melhor se adapta. Se seria um semáforo, como o senhor indicou hoje, se seria uma lombada, o que poderia ser feito. Mas a Bom Jesus não pode continuar mais como está. Muito obrigado, boa noite. Próximo vereador, Gildono Zé Rischini, me abstenho. Próximo vereador, José Dias Bolcão. Próximo vereador, Guto Cavalcante. Senhora Presidente, colega secretário, nobres vereadores, público presente, internautas, imprensa, a todos, boa noite. Quero começar o meu pronunciamento de hoje com uma mensagem muito bonita que diz o seguinte: o perdão é o esquecimento completo e absoluto das ofensas. Vem do coração, é sincero, generoso e não fere o amor próprio do agressor. Para quem acompanha a política em Descalvado, não só nesse ano, mas nos últimos 4, sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Sendo participante da igreja, como o pastor Adilson também eu acredito que nem na igreja o perdão seja tão fácil quanto aos interesses políticos que Descalvado está vivendo. É de aplaudir em pé pela beleza que os políticos têm em perdoar uns aos outros. Isso é muito bonito e me faz admirar muito. Eu estou fazendo o meu trabalho aqui desde o início do ano, falando de propostas, de soluções viáveis de acontecer. E assim continuarei fazendo também neste período eleitoral. Não uso a tribuna, vereador Vic, para encabeçar campanha alguma. Ao contrário do senhor que disse dos seus candidatos aqui nessa tribuna no dia de hoje. Alguém se referiu aos candidatos do PPS na tramitação do projeto? Eu não vi falar o nome de ninguém. Mas o vereador Vic fez questão de hoje, nessa tribuna, citar o nome dos candidatos. Inclusive dizendo e usando o excelentíssimo trabalho que o ambientalista Cristiano desenvolve. Eu não pude estar na quarta-feira, e o Cristiano sabe disso porque justifiquei minha ausência a ele está aqui presente, e nem por isso estou vindo aqui dizer o nome de quem estava ou de quem não estava. O senhor fica o dia todo em Ribeirão Preto e não sabe os atendimentos que nós temos aqui na Câmara, quando o Cristiano já veio me apresentar o projeto dele. E por uma consulta médica, eu não pude estar aqui na quarta-feira, e ele sabe muito bem disso, é para ele que eu tenho que dizer, e tem o meu apoio, seja como vereador ou eventualmente prefeito, para que esse projeto viabilize. Se o senhor se lembrar, eu defendo eles, quando a gente vê a questão dos galhos, da compostagem, sempre cito esse projeto e estou acompanhando. É muito bonito ver os candidatos se preocuparem. Chega de flafla e fli-flu-flu e passar a olhar para o bem da cidade, para aquilo que se pretende apresentar. Então, nesse sentido, digo, não me afastarei, porque estou aqui para trabalhar de propostas, como fiz desde o início do meu mandato, e não por conveniências partidárias, não para vir aqui empunhar a minha bandeira ou de qualquer outro candidato. Repito, o perdão é o esquecimento completo e absoluto das ofensas. Quero dizer das minhas propostas, das minhas proposituras a colocar aqui nessa noite. Senhora Presidente, não houve tempo do registro, então peço que a senhora o faça. Primeiro, gostaria de convocar o senhor Wagner Antônio Augusto, presidente da Comutran, para que junto desta casa possa esclarecer alguns questionamentos e até mesmo algumas proposituras que não têm sido respondidas à nossa casa. Então, se o Guinho puder estar aqui para conversar com os vereadores e a gente puder pessoalmente reiterar alguns desses pedidos a ele, para que a gente possa estar colocando aí uma resposta à nossa população. Pedido deferido. O segundo se trata, porque isso sim é representar o povo, é estar o dia todo junto deles, saber das suas necessidades. Eu gostaria de propor aos vereadores uma moção de repúdio
pela exoneração do senhor Luiz Fernando Zafalon, o nosso querido Pepino. O professor Luiz Fernando era diretor da Escola Andrelino Casario no Jardim Albertina, um bairro que eu faço questão de representar porque nasci e cresci ali. A população me procurou, vários telefonemas questionando a exoneração do querido seu Pepino do cargo que ele ocupava lá, por uma manobra extremamente política. Então, nesse sentido, a minha solidariedade ao seu Pepino, uma pessoa, um exemplo de diretor de escola, esteve aqui ao meu convite representando a Secretaria da Educação para falar das propostas do enfrentamento à droga e à violência. Seu Luiz conhece individualmente cada um dos seus alunos, ele sabe todos que adentram a porta da sua escola e se está faltando, ele vai na casa do aluno para saber o que está acontecendo. Uma pessoa que, além do contato com os alunos, tem o contato com a família dos alunos. Uma pessoa que vive no bairro, que participa, que sabe das suas necessidades. Uma pessoa que jamais poderia deixar a direção da Escola Andrelino Casario. Falo isso não em detrimento aos outros diretores e outras diretoras que desempenham também o seu trabalho, mas o seu Luiz é um ícone na educação do município. E a sua exoneração é lamentável. E está causando tristeza dos pais e dos próprios alunos daquela escola, que amam o seu Luiz Pepino, e que desde sempre, eu me lembro de criança, o seu Luiz foi meu professor no Projeto Criança, sempre honrou pela justiça, sempre honrou pelas coisas certas. É um homem honesto, leal, uma pessoa de muitos predicados, e que por uma manobra rasteira da política desse calvadense, teve o seu cargo exonerado. Então gostaria de propor o repúdio, através de uma moção, pela exoneração desse ícone da educação do nosso município. Pedido deferido. Senhora Presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite a todos. Próximo vereador, pastor Adilson. Boa noite a todos, a todas, público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, presidenta, secretários. Mais uma noite eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar aqui nessa Casa de Leis, trazendo mais uma das minhas indicações. Quero deixar bem claro também que eu não posso concordar, antes de falar das minhas indicações, com o excelentíssimo vereador Vic Francisco. Respeito e sempre vou respeitá-lo como homem, como cidadão, como pai e como advogado e pelo caráter dele. Mas eu não posso concordar com o senhor, vereador, quando o senhor diz que determinados cidadãos estiveram aqui nessa casa, que os candidatos ou os pré-candidatos não estiveram aqui dando importância ao meio ambiente. Eu acho que o senhor, devido a esse estresse todo que o senhor teve esse fim de semana, eu acho que o senhor esqueceu que esse vereador aqui que vos fala, ele foi o único vereador daquela tribuna que questionou a usina e a polícia ambiental sobre o crime que aconteceu no rio Mogi Guaçu, aquelas mortes de peixe. E sobre as minhas mãos, aqui está, da usina Santa Rita, o laudo, vereador Vic. Então quer dizer que tem vereador sim aqui preocupado com o meio ambiente. Aqui está o laudo da Defesa Civil do município de Santa Rita do Passa Quatro. Laudo de vistoria esse que foi encaminhado às minhas mãos. Porque não teve nenhum vereador, e muitos menos candidatos, e as pessoas que o senhor citou o nome aqui, não foi lá na prefeitura, muito menos na usina, procurar. Mesmo porque, vir agora, nesse processo que nós estamos vivendo, é muito fácil. Por que às vezes não fez algo antes disso que está acontecendo nesses dias? Então, está aqui as fotos do local onde foi o acidente.
Está aqui, ó. E quero dizer mais uma coisa para vocês que estão aqui. Se eu tivesse me afastado quanto o vereador pediu, o vereador Guto, isso aqui não estaria em minhas mãos. Pois eu não defendo aqui uma bandeira partidária. Eu defendo aqui o interesse da população descalvadense. Para isso foi eleito e para isso eu vou defender. Independente da circunstância que o nosso município possa estar vivendo. Então chegou em minhas mãos o laudo, que nenhum vereador tem, somente esse vereador. E eu nunca precisei de falar que eu sou candidato a nada. Nunca precisei. E não vou usar essa tribuna para oportunismo, para falar do candidato A, B ou C. Porque quem vai decidir isso é a população. E eu estou cansado, desde sexta-feira, sábado, domingo, de ver aqui interesses políticos. Nós temos que vir para essa casa de lei buscar o interesse da população. E parar com essa pouca vergonha de fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. O povo está cansado dessas mesmices. Eu nunca citei o nome do candidato a qual eu estou apoiando. E não preciso disso. A população sabe quem ele é. Quem vai julgar isso é a população dia 1º de dezembro. Nós não estamos aqui para fazer política. Em questão ao meio ambiente, eu volto a falar. Porque a administração passada, e o nome que o senhor citou, não foi eu, o nome que o senhor citou, Luiz Carlos Vianney Ansetti, enquanto ele estava preocupado em aumentar o IPTU, por que eles não pegou esse dinheiro do aumento do IPTU e investiu no meio ambiente? Eu estou errado? Estou errado? Pergunta à população, estou errado? Enquanto ele estava preocupado em aumentar o IPTU, e esse vereador que vos fala, foi o vereador que fez a propositura para cancelar esse aumento abusivo que a população teve. Então nós estamos aqui, é para defender o bem da população desse calvadense, não de um partido A, B ou C. Espero que na próxima semana, na segunda-feira, não fique. O povo está cansado, que nós venhamos trazer proposta. Que isso aqui não leva a nada. Isso aqui só toma nosso tempo. Eu estou preocupado sim com o meio ambiente. Assim como o Guto Cavalcante disse. As minhas indicações, se os senhores procurarem aí na prefeitura e aqui na Câmara, vocês vão ver que eu pedi reflorestamento lá no Alto Boa Vista. Eu pedi projetos ambiental para a nossa cidade. E olha que eu só faço parte, eu só sou membro da Comissão do Meio Ambiente. Então eu quero dizer aos senhores, eu não preciso falar nome de candidato. E quero dizer mais, as minhas indicações nessa noite, porque infelizmente, eu fico triste, porque nesse menos de um ano que eu estou nessa casa de leis, eu sempre procurei o bem da população descalvadense, foi para isso que eu fui eleito e é para isso que eu vou lutar. A minha indicação primeira nessa noite, e peço perdão ao público aqui presente pelo meu desabafo, mas eu também não posso só apanhar, falar, peraí, não é assim. Eu não só falo, eu trago aqui, ó, as respostas. Interessante que deixa para lá. A primeira indicação minha é pedindo ao Poder Executivo, mais uma vez, que lá na Praça da Bíblia, na Morada do Sol, fosse retirada aquela pista de skate e fosse colocado naquele mesmo local uma concha acústica, aonde pudesse atender o bairro da Morada do Sol, aonde pudesse estar fazendo teatro, dança, música, um local adequado para a cultura, para as apresentações. E nós não temos lá na Morada do Sol. Aquela pista de skate está perigosíssima, não sei como não aconteceu um acidente lá ainda, não tem segurança alguma. Então a minha indicação, estou reivindicando novamente, para que o prefeito tire a pista de skate e coloque do lado. No terreno ao lado, na esquina, é da prefeitura também. Então não vai acabar com a pista de skate, faz uma pista conforme tenha segurança. E ali coloca uma concha acústica, até mesmo quando na política não precisa pôr caminhão, não precisa pôr nada, já tem a concha acústica, pode até usar aquele local.
e a praça assim vai ficar mais bonita. A segunda indicação minha, estou reiterando novamente, pedindo ao Poder Executivo que retome urgente os dentistas à noite, nos postinhos dos bairros, que foi retirado. Porque tem vários trabalhadores que trabalham o dia inteiro e quando chega lá, às vezes com a dor de dente, ou até mesmo médico, plantonista, não tem para atender. E que assim, então, o Poder Executivo pudesse estar, então, pensando com carinho nessa parte da população que tanto precisa de uma ajuda do nosso governo municipal. Eu tenho aqui em minhas mãos, e passo a todos os vereadores, se precisarem, que esse vereador aqui está preocupado sim, ó, ao laudo da usina Santa Rita, juntamente com a Prefeitura Municipal. E é o único vereador que tem esse laudo. O único. Eu passo para a mão dos senhores porque eu estou preocupado sim com o meio ambiente. Inclusive eu fui lá no lixão, lá onde que faz o depósito lá, o desembarque dos lixos, eu tirei fotos e apresentei nessa mesma casa, preocupado com o meio ambiente, quando colocaram fogo lá e veio aquela fumaça ardida, contaminando toda a cidade. Eu fui lá, pessoalmente tirei foto. Eu quero encerrar deixando uma frase do grande palestrante Juliano Matos, que diz assim: não perca tempo tentando justificar para os hipócritas. Quem está um passo à frente sempre será criticado por aqueles que estão atolados na mediocridade. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Próximo vereador, Edivaldo Benedito Guilherme Neto. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu quero, com relação à sessão passada, eu quero agradecer aos vereadores que aprovaram a minha propositura, o voto de confiança que depositaram. Quero dizer também que o jus esperneandi é direito de todos. É direito de todos. Todo mundo pode espernear, gritar, dizer o que pensa, porque essa é a beleza da democracia. As casas legislativas são compostas por vereadores votados por parcelas diferentes da população. Cada uma com seu anseio, com seu desejo, com a sua vontade. E esse conjunto de anseios diferentes se juntam justamente para enriquecer a democracia. Por isso, quando se há um debate como aquele que nós vimos aqui, é a maravilha do Estado democrático. Aqui tem que ter debate, porque as ideias são diferentes. Aqui tem que ter debate, porque cada um tem um pensamento representando a população como um todo. No final, o que deve acontecer é o respeito ao resultado, seja ele favorável ou contrário. Eu apresentei, durante as outras legislaturas, mais de 129 projetos de lei, contando todo o tempo que eu tive como vereador. No meio desse caminho, eu apanhei muito. Tive muitos e muitos projetos rejeitados. No entanto, eu nunca desrespeitei o resultado. O resultado tem que ser respeitado, porque nós representamos a população. E nem todos ficam satisfeitos, justamente porque uma parcela pensa de uma forma, outra pensa de outra forma. Enfim, viva a democracia, tocamos o barco em frente.
Vereador Risse, eu quero aproveitar a oportunidade que o senhor fez uma citação de que tem ouvido algum comentário no sentido de que houve uma negociação para um voto de aprovação desse projeto com algum vereador. Eu quero dizer a Vossa Excelência, que com todo respeito, que essa negociação não ocorreu, que isso é uma mentira. Assim como também considero mentirosa a notícia que se esparramava a todo tempo e a todo canto da cidade, de que Vossa Excelência teria também feito um pacto com o prefeito interino e com outro vereador ao votar contra o pedido de CPI nesta casa. Essa conversa também rodeou pela cidade, mas eu não acreditei, quero dizer isso para o senhor, eu não acreditei. Da mesma forma, não acredite nessa conversa que trouxeram para o senhor. Venha somar comigo na defesa dos interesses da população, como o senhor sempre fez. Venha me ajudar nessas investigações, porque elas continuam, as denúncias continuam e pipocam todos os dias. Sua ajuda, como vereador mais antigo da casa, será de extrema importância para o meu trabalho. Eu estarei com certeza aprendendo e aprendendo muito. Então eu quero dizer aos senhores, nessa trilha, que eu apresentei aqui uma denúncia ao Tribunal de Contas e no mesmo momento encaminhei essa denúncia ao Ministério Público. O senhor viu aqui, acho que teve a oportunidade de ver na semana passada, porque eu estou preocupado com aquela licitação da limpeza pública da cidade, né? Dispensados 2 licitantes que apresentaram valores de em torno de 800 mil reais, pretende o interino homologar o maior valor apresentado de 1.600.000, portanto, o dobro do valor inicial. O problema consiste, como eu já cansei de dizer aqui, não é a questão da competência para fazer o trabalho. O problema é uma questão de ordem técnica, que o engenheiro, não há um engenheiro civil na empresa de menor valor. Mas se o serviço pode ser feito por 800, qual a razão de se contratar o mesmo serviço por 1.600.000? A desconfiança é tamanha, a má intenção é flagrante. Por essa razão, eu apresentei uma denúncia no Ministério Público extremamente detalhada, contando todos os passos desse processo licitatório, que é temeroso, porque houve mudança no curso da licitação, exigências que não haviam no edital, passaram a existir no curso do processo licitatório. Isso não existe, né? Dá-se a impressão de que há a vontade de se favorecer uma empresa ou outra. Diante desses fatos, eu levei ao Ministério Público a denúncia. Diante desses fatos e da urgência, porque o processo havia sido arquivado para dispersar a atenção da Câmara Municipal. E de repente ele foi retomado do dia para a noite, com providências urgentes para se adjudicar, então, a contratação desse serviço. Diante dessa urgência, eu também levei ao conhecimento do Tribunal de Contas da União, que tem um setor específico de licitação, e as providências estão sendo tomadas. Eu espero conseguir frear essa situação em tempo e que um outro processo licitatório seja aberto, com extrema transparência, com legalidade, com observância ao que diz o edital público. Então, por que serve edital se pode ser mudado? Isso eu acho muito importante. Pode ser que as empresas restem vencedoras, né? Pode ser que essa que apresenta 1.600.000 reste vencedora, mas o procedimento tem que ter lisura. Denúncia feita, vamos aguardar o resultado disso. Quero também trazer aqui a comunicação de que recebi a resposta contra a contratação do procurador jurídico, a contratação irregular de procurador jurídico na Prefeitura Municipal. O que temos aqui como resposta do secretário de Administração é que foi aberta uma sindicância para apurar se essa contratação é irregular ou não. Obviamente que não haveria nem necessidade de uma sindicância. Já está claro que é irregular. Pulou a lista, pulou a ordem de classificação, não tem que abrir nem sindicância. Mas, enfim,
é interessante saber que se toma uma providência. Vamos ver se essa sindicância está sendo aberta para realmente resolver e trazer às claras esse erro, ou se é para enrolar, para se ganhar tempo para terminar essa gestão interina. Eu vou acompanhar, vou cobrar, e vou cobrar mesmo. Eu também não posso deixar de dizer que o fato lamentável que ocorreu durante a semana passada, que foi a retirada do site do portal da Prefeitura do ar. Né? E é bom que se diga, sem qualquer reservas, que isso ocorreu por pura perseguição ao responsável pelo site. Todos nós sabemos disso. Uma vergonha. Tem que se apartar da vida pública aquilo que é pessoal e particular. As intrigas, que tem um outro âmbito. Isso é vergonhoso. Mas aconteceu. Tirou-se, e olha que o proprietário do site já havia sido ameaçado antes. Foi só o cumprimento da promessa, o cumprimento da ameaça. Bastou publicar uma matéria que desinteressou a administração e ele já foi alertado. Seu contrato está vencendo. Espera aí. E ele esperou, como tem que ser. E derrubaram essa contratação. Vergonhoso isso, porque o site sempre foi colocado no ar, alimentado, com extrema competência. Os senhores sabem do que eu estou dizendo, os senhores sabem do que eu estou falando. Esse registro não poderia deixar de ser feito. Quero também, nobre presidente, cumprimentá-la por algo que eu achei extremamente interessante. Eu sempre pedi que isso fosse feito. Tanto é que eu peço cópia de todas as sessões da Câmara, né? Eu ouvi Vossa Excelência dizer que agora as sessões ficarão disponíveis no site da Câmara, não é isso? E esse já era um pedido da população. Perdeu numa semana, não pode ver na outra, porque não fica no ar. Né? E eu peço cópia reiteradamente de todas as sessões do Legislativo. Agora ficando lá no site, eu acho que essa é uma medida democrática. Bacana, a população vai gostar. Quem não pode ver naquele dia, quem tem compromisso, vai poder acompanhar em outras oportunidades. Para encerrar, eu quero dizer aos senhores que as intimações da CPI já estão sendo despachadas pelo presidente essa semana e o processo continua firme e forte. Eram essas minhas palavras. Excelentíssima presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos agora à votação dos projetos. Peço ao vereador Guto Cavalcante que faça a leitura e o resumo de cada projeto. Senhora presidente, os projetos número 26, 2013, 27, 2013, 28, 2013, 29, 2013 do Poder Legislativo, que estão na ordem do dia de hoje, estão retidos nas comissões. Para tanto, nós passamos agora à deliberação do projeto de lei número 68, 2013, que revoga a Lei 3.515, de 5 de outubro de 2011, que autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso e doar imóvel à empresa Soma Distribuidora de Metais ME, na forma que especifica. Parecer das comissões, começando pela Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Já achei. Em 23 de setembro de 2013, o presidente da comissão, o vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requereu prazo para melhor análise
e oficiou os representantes legais da Soma no sentido de ratificar o desinteresse na área. Já na semana seguinte, considerando que a empresa providenciou o alvará que está a folha 23, entendo que tem ela interesse em implementar o empreendimento para que para o município é por demais importante em razão da geração de empregos. Destarte, requeiro a expedição de ofício à empresa donatária, consultando-a sobre o interesse na instalação da empresa nos termos da Lei 3.515 de 2011. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, dadas as respostas enviadas, o último parecer assinado pelo vereador Edevaldo Guilherme. Comissão de Orçamento e Finanças, dadas as respostas enviadas pela empresa Soma, de que pretende manter-se na área, inclusive tendo despendido valores e cumprido parte das exigências da Lei 3.515 de 2011, entendo que há de ser dada a oportunidade para a empresa beneficiária, para cumprir todas as exigências legais, ainda que o Executivo lhe conceda prazo suplementar para tanto como já foi aprovado em caso similar nesta Casa Legislativa, motivo pelo qual opino pela rejeição ao presente projeto. Assino o vereador Luiz Carlos Vick Francisco e, de acordo, o vereador Henrique Fernando do Nascimento. Em vistas da justificativa apresentada pelos dirigentes da empresa Soma e da manifestação de interesse na permanência da área, tendo inclusive comprovado ter despendido valores sobre a referida área, sob o aspecto de justiça e redação, sou favorável à tramitação do presente projeto e desfavorável à sua aprovação. Assinou em 4 de novembro de 2013 o vereador Vick Francisco, de acordo com o vereador Edevaldo Guilherme. A Comissão de Obras e Serviços Públicos se manifesta contrária ao presente projeto, acompanhando o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Assina o relator vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves e acompanha o parecer do vereador Edevaldo, o vereador Sebastião José Risse. Senhora Presidente, a oradores inscritos, o primeiro deles, contrariamente ao projeto, o vereador Vick Francisco. Senhores vereadores, aqui é só reiterando o parecer. Foi dado o imóvel, no tempo passado, para essa empresa Soma, né, que é da família Rinaldi, e eles inclusive fizeram plantas lá, tiveram gastos já, não conseguiram terminar a construção, mas já teve gastos. E aí a prefeitura pede a devolução do imóvel. Nós já aprovamos aqui, acho que no começo do ano, uma prorrogação de prazo para uma empresa, né, uma serralheria. Então eu peço também que seja rejeitado o projeto, para que a gente então dê chance para a empresa se instalar naquele local, que ela já funciona, só que num local, acho que alugado, e ela agora viria para um local próprio. É o que eu peço, então, a rejeição do projeto. Próximo orador inscrito, contrariamente, é o vereador Edevaldo Guilherme. Senhores, eu quero justificar meu voto contrário a esse projeto pelo seguinte: o prefeito municipal, houve a doação do terreno para essa empresa e o prefeito interino pretende retirar o projeto, fazer uma retrocessão, ou seja, cancelar essa doação para entregar o mesmo terreno a uma outra empresa. Pois bem, isso seria um procedimento normal, não fosse algumas particularidades. A empresa que recebeu o terreno passou por alguns percalços, mas manifestou a vontade, o desejo de instalar-se no terreno. Providenciou o trabalho todo do engenheiro, o memorial descritivo, apresentou toda a documentação que a prefeitura pediu, fora do prazo, vejam senhores, fora do prazo, mas apresentou e está se comprometendo
a fazer a edificação e, enfim, instalar-se e gerar emprego em Descalvado. Mas acontece que o prefeito passou por cima dessa justificativa, porque ele quer esse terreno para transferir a terceiros. E, senhores, eu não poderia votar a favor da retirada desse terreno, dessa empresa, porque o prefeito recebeu um terreno, o prazo dele venceu em junho deste ano, ele não edificou, ele não apresentou os projetos na prefeitura, continua com o terreno lá criando mato. Por que ele não entregou o terreno dele para essa outra empresa? Ele não mandou documento para a Câmara dizendo que ele tem interesse de gerar emprego de novo. Ele não mandou documento para a Câmara, como essa empresa fez, dizendo que está firme no propósito de construir. Então ele deveria, já que ela quer tirar da outra empresa, porque ela não edificou, ele deveria entregar o terreno dele, porque ele também não edificou. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Por essa razão, meu voto é contrário. Eu vou pedir aos senhores vereadores, por favor, derrubem esse projeto, porque ele é injusto. A empresa quer construir, a empresa quer gerar emprego em Descalvado. Vamos derrubar esse projeto em nome da nossa população. Presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei do Executivo de número 68/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto rejeitado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo, número 90/2013, autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, e aprova o plano de trabalho de convênio que visa a atividade delegada por policiais militares. Parecer da Comissão de Justiça e Redação: sob o aspecto de Justiça e Redação, o presente projeto está apto à tramitação. Assina o vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Já o vereador Edevaldo Guilherme Neves, em 14 de outubro de 2013, pediu vistas para diligência junto à Polícia Militar. Diligências feitas, ele entende que o projeto está pronto para tramitar em 4 de novembro de 2013. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças: sou de parecer favorável ao presente projeto de lei número 90/2013 do Poder Executivo. Assina o relator, vereador Henrique Fernando do Nascimento, e de acordo, o vereador Luiz Carlos Vick Francisco. A Comissão de Obras e Serviços Públicos se manifesta da seguinte maneira: sou de parecer favorável ao presente projeto de lei. Assina o relator, vereador Sebastião José Risse, de acordo, vereador Argel Donizete Rischini. Senhora Presidente, oradores inscritos a favor do projeto. O primeiro deles, vereador Vick Francisco. Senhores vereadores, esse projeto é um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública Estadual e o município para desenvolver atividade delegada por policiais militares. Ou seja, atribui ao município mais poderes e maior desempenho da polícia, né? Enquanto isso, poderá vir outras verbas para a polícia militar, que hoje nós estamos com alguma dificuldade, né, de pessoal e de material. Então, por isso que meu voto é favorável, e peço que vocês também acolham esse voto, porque vai ser bom para o município de Descalvado. Não é nada de multa, como o vereador Edivaldo Guilherme já até constatou, não é multa, não é imposição de multa nem nada, de trânsito, não, é apenas delegação de atividades do Estado para o policial militar aqui em Descalvado. Próximo orador inscrito, o vereador Guto Cavalcante.
está aqui mais o resultado de um trabalho de quem vai buscar, não de quem vem aqui na tribuna fazer demagogia. A atividade delegada está aqui colocada para que a gente possa já apreciar e colocá-la na rua, para que os policiais, no seu horário de folga, possam receber para estarem lá trabalhando a serviço da população. Eu estive com o capitão Sérgio Mussolini, e ele disse que existem sim viaturas, existem lá o material para que possa ser feita o trabalho da atividade delegada, e só faltava um efetivo. A atividade delegada vem para responder isso, dando mais segurança à nossa população. Já é o primeiro passo. Então aqui está realmente a prática desse projeto, para que a população possa estar com os nossos policiais nas ruas e eles possam ali também estar desempenhando o seu trabalho armados e zelando pela segurança do nosso município. É isso que a gente pede, realmente. E eu tenho certeza que, sob a supervisão do capitão Mussolini, eles estarão trabalhando e garantindo mais segurança à nossa população. Então, o meu voto é favorável e concluo aos colegas para votarem dessa maneira. Senhora Presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei do Executivo de número 90/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 101/2013 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação no valor de R$ 55.000, contra partida a ser utilizado no convênio FEIDRO. A Comissão de Justiça e Redação se manifesta da seguinte maneira: sou favorável ao projeto de lei 101/2013 do Poder Executivo, tendo em vistas a urgência em se contratar empresa para execução de relatório de avaliação preliminar e confirmatória do passivo ambiental do Horto do Bom Retiro. É o parecer do vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo com o vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Comissão de Orçamento e Finanças se manifesta de parecer favorável ao projeto de lei 101/2013 do Executivo. Assina o relator Henrique Fernando do Nascimento, de acordo com o vereador Vick Francisco. Comissão de Meio Ambiente é de parecer favorável ao projeto de lei número 101/2013 do Executivo. Assina o relator vereador Rubens Algarte de Rezende, de acordo com o vereador Sebastião José Risse. Senhora Presidente, por questão de ordem, eu sugiro que nós possamos votar em bloco o projeto 101 e 102, que tratam justamente da abertura de crédito adicional especial à dotação, também um outro projeto no valor de R$ 55.000 para aporte de recurso orçamentário para aplicação dos recursos do mesmo convênio da FEIDRO. Se os vereadores assim concordarem. Nesse sentido, coloco em votação a solicitação do vereador Vick. Guto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Aprovado o vereador Guto. Então passo a leitura dos pareceres do projeto 102/2013, que trata também da dotação no valor de R$ 55.000 para o convênio da FEIDRO. Comissão de Justiça e Redação é de parecer favorável ao projeto de lei 102/2013 do Executivo, tendo em vistas a urgência em se contratar empresa para execução de relatório de avaliação preliminar e confirmatória de passivo ambiental no Horto do Bom Retiro. É o parecer do vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo com o vereador Vick Francisco. Comissão de Orçamento e Finanças também se manifesta favoravelmente ao projeto de lei 102/2013. Assina o vereador Henrique do Nascimento, de acordo com o vereador Vick Francisco. Comissão de Meio Ambiente também é favorável ao presente projeto de lei 102/2013. Assina o vereador Rubens Algarte de Rezende, de acordo com o vereador Sebastião José Risse. Para ambos os projetos não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei do Executivo em bloco. Os dois projetos, 101/2013 e o 102/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projetos 101/2013 e 102/2013 aprovados por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 103/2013 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação no valor de R$ 11.839,34 para atender ao pagamento de despesas do exercício anterior,
não liquidado no prazo, nem mesmo aportado como restos a pagar para 2013. A Comissão de Justiça e Redação entende que o presente projeto está apto à tramitação sob o aspecto de Justiça e Redação. Assina o relator, vereador Luiz Carlos Vick Francisco, em 4 de novembro de 2013, de acordo com o vereador José Augusto Cavalcante Navas. Sou de parecer contrário ao presente projeto em razão da notícia constante na mensagem de que houve fornecimento sem prévio empenho. É o parecer do vereador Edevaldo Guilherme Neves, em 4 de novembro de 2013. Comissão de Orçamento e Finanças, sob o aspecto de Orçamento e Finanças, sou favorável à tramitação do presente projeto. Assina o relator, vereador José Dias Bolcão, de acordo com o vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Senhora Presidente, há oradores inscritos. Favoravelmente ao projeto, vereador Vick Francisco. Senhores vereadores, o presente projeto é uma suplementação de verba para pagamento de algumas despesas. Essas despesas são para cumprir um convênio chamado SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. São jovens infratores, que, como a Fátima Neve Urize, que é assistente social do Fórum, está aqui nos explicando, conforme a idade, é o Estado que tem obrigação de punir, de acolher esses jovens. E jovens mais novos é o município. Então são despesas com remédio, com algum medicamento, com alguma despesa de alimentação, que foram usados para esses jovens, R$11.000. Eu não vejo nenhum empecilho para a gente votar esse projeto. O parecer da Procuradoria foi favorável. Vamos ver aqui, confirmar. Sim. Foi favorável. Então eu acredito que nós podemos votar tranquilo, não há óbice para a gente aprovar esse projeto aqui. Próximo orador inscrito, contrariamente ao projeto, é o vereador Edevaldo Guilherme. Eu quero justificar o meu voto contrário ao projeto pelo seguinte: em que pese o caráter social das despesas, eu entendo que há irregularidade de procedimento e, portanto, eu vou votar contra. Vejam bem, segundo aqui está no projeto, a empresa Cristália emitiu nota fiscal de despesa de 31/7/2012, do meio do ano passado. É uma despesa da gestão anterior e de 2012. Então vejam só, aqui tem um carimbo de recebido da Prefeitura em 8 de agosto de 2012, lá de trás. Então, se a despesa tivesse ocorrido, sido lançada em dezembro, haveria uma justificativa. A administração anterior saiu, deixou-se a empenhar e a responsabilidade seria da administração atual, da administração interina. Todavia, não é isso que está acontecendo aqui. Despesa criada em julho de 2012 já deveria ter sido solucionada. Tem um outro aqui, um extrato aqui, que é de setembro também de 2012. Então, todos os lançamentos, documentos contábeis, são do meio do ano passado. Então não há uma justificativa para a gente estar fazendo essa aprovação somente agora. Aqui na mensagem do projeto,
consta do item 4, os serviços de revisão efetuados sem prévio empenho. DANF 00080858, serviços de revisão efetuados sem o prévio empenho. A concessionária cobra o fornecimento dos produtos, que será pago somente com a anuência do ordenador das despesas da época da realização da despesa. Então, como é que nós podemos estar agora autorizando um pagamento em 2013 de algo que ocorreu lá em 2012 e sem prévio empenho? A compra sem o prévio empenho caracteriza-se em irregularidade grave, que pode macular as contas da administração. Aqui no item 3, item de 1 a 5, ofício 582/2013, onde consta o pedido das mercadorias sem o prévio empenho. Então a mensagem do projeto, ela já estampa que há uma irregularidade, né? E por essa razão é que eu vou votar contra o projeto, respeitando a opinião, o posicionamento dos meus nobres colegas e também o documento encaminhado para a Câmara Municipal, que justifica, aqui na verdade, justifica o objetivo da despesa, mas não fala sobre a regularidade dos pagamentos. Aqui no microfone. Pois não. A parte concedida, porque talvez nos traga um entendimento, né? Obrigado pela parte. Esse projeto, esse ofício estava colocado junto com esse projeto, ele está no projeto errado. O amigo vereador Vic Francisco leu sobre a Fátima do Fórum. Ele é nesse projeto, o ofício. É outro? Esse projeto não tem nada a ver com esse ofício. Foi colocado o ofício trocado o projeto. Compreendi. Que é os dois projetos quase do mesmo valor. Esse projeto é de R$ 11.970. R$ 11.839,34. Foi confundido, acho que pelo valor. Esse ofício do fórum, da Fátima do Fórum, é desse projeto aqui, não desse aí. Esse aí ainda vai em votação. O vereador Vic pede um requerimento. Tá bom, eu compreendi. Isso está em ordem? Então, a parte concedida. Obrigado, vereador Argel. A parte concedida. Obrigado pela parte. Eu não estou entendendo direito como é que se faz uma compra à prefeitura sem um prévio empenho. É condição de se ter um empenho. Aí ele justifica que não foi feito o empenho? É o que eu leio na mensagem aqui, assinada pelo prefeito interino. A concessionária cobra serviços, do ofício, os ofícios serão pagos após o reconhecimento do débito pelos responsáveis. Serviços de revisão efetuados sem prévio empenho. Eu acho que, se nós votarmos isso, nós estamos regularizando uma grande irregularidade, ao meu ponto de vista. Acho que esse projeto deveria ter uma justificativa melhor e se procurar uma justificativa da administração anterior, porque teria sido comprado, adquirido sem um prévio empenho. Eu entendo que está totalmente prejudicado. Eu gostaria de um adiamento de votação desse projeto por uma semana, para que seja melhor esclarecido, porque dessa maneira nós estamos regularizando uma situação totalmente irregular e assumindo para nós o ônus dessa irregularidade. Tá bem. Vereador, eu agradeço a parte, eu vou formular então o requerimento, porque eu tenho a preocupação de que algum convênio para atendimento... então aquele ofício já não tem mais nada a ver com isso, a confusão é enorme, porque aí já me preocupava a questão do atendimento aos menores, né? Mas se também
se há problema de travar algum convênio para o município, é outra preocupação que nós temos que ter. Então, a sugestão é muito boa, de se adiar a votação do projeto por uma semana. Eu faço esse requerimento, então, de adiamento da sessão por uma semana para apreciação dos projetos que estão em pauta, que ainda não foram votados. Esse de número 103/2013 e os seguintes que estão em pauta. Meu requerimento é de adiamento dessa sessão até às 18 horas da próxima segunda-feira. Eu pediria a Vossa Excelência que colocasse a apreciação dos nobres colegas. São dois projetos. São dois projetos. 103/2013 e o 91/2013. Isso. Tá. Atendendo a pedido do vereador Edivaldo Guilherme, coloco em votação o adiamento da sessão para segunda-feira, às 18 horas, onde votaremos os projetos 103/2013 e 91/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, retornaremos 18 horas às 18 horas na segunda-feira. Muito obrigado. Não posso encerrar a sessão porque nós a encerraremos na segunda-feira. Ficamos aqui até sexta-feira.